Olá, meus amores! Fernanda Moreno aqui de novo. Hoje nós vamos colocar a mão na massa. Adoro vídeo de mão na massa. Então, vem comigo que eu vou te ensinar a fazer o bolo desde a massa até a decoração. Então, vamos botar a mão na massa que hoje a gente tem um pedido especial de vocês. Vamos ensinar a fazer o recheio de damasco, que é um recheio delicioso, um dos que mais saem no nosso ateliê. E é um recheio que a gente tem muito carinho por ele. Então vamos começar pela nossa ficha técnica. Lembra que é muito importante vocês terem as fichas técnicas de todas as receitas de vocês, tá bom? Desde a massa do bolo, os recheios, as caldas. A ficha técnica vai ajudar vocês a organizarem a cozinha, organizarem o estoque e, claro, na hora da execução da receita, vocês não errarem, né, as porções, as quantidades, o modo de preparo, porque tudo isso tem que estar na ficha técnica, tá bom, gente? Não só as quantidades, mas também o modo de preparo. Então, a ficha técnica, ela vai te ajudar a economizar tempo, a economizar no teu estoque e a você não errar a receita. Então, ficha técnica sempre a postos, muito bem feita, e sempre tem que lembrar de em tempos dar uma atualizada para ver se alguma coisa mudou ou alguma marca que você costumava não usar e agora está usando, ou você decidiu colocar um novo ingrediente ou tirar um outro ingrediente. Por exemplo, na nossa receita de baba de moça, ela foi alterada ao longo dos anos, né, para ficar um pouco menos doce, para ter um pouco mais de maciez. Então a gente tem que ir fazendo essa atualização da ficha técnica, correto? Mas mantenham as fichas técnicas de vocês sempre atualizadas e sempre a postos, tá bom? Lembrando mais uma vez que a ficha técnica não tem só as quantidades, mas também o modo de preparo da tua receita, ok? Ficha técnica, ok? A gente passa para mise en place. Então, a gente pega essa ficha técnica com todas as quantidades que tem lá, separa todos os ingredientes, vemos se está tudo ok, se está tudo a postos, para então começar a nossa receita, tá bom? Então, vamos começar pela ficha técnica do recheio de damasco, correto? Primeiro, a gente vai precisar de 790 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite, 25 gramas de manteiga. Essa manteiga aqui, ela vai ser só para acrescentar um saborzinho mais amanteigado no recheio, mas a gente não quer esse sabor muito forte, tá bom? Também vai ajudar um pouco no brilho desse recheio, mas como o bolo fica, né, dentro, talvez não seja a principal função dessa manteiga aqui, tá? Vamos precisar de 250 gramas de damasco e água até cobrir. Vamos começar então? Vamos lá. Então vocês vão pegar uma panelinha grossinha, tá? Então eu sempre uso umas panelas mais grossas, porque as panelas finas elas propagam calor mais rapidamente. Isso faz com que vocês possam perder algumas receitas. Então procure aí uma panela de boa qualidade, não precisa ser de marca, mas que ela tenha uma boa qualidade, tá bom? E aí a gente vai colocar o nosso damasco e um pouco de água só para cobrir pela metade os damascos. Deixa eu ver se vocês conseguem olhar aqui de pertinho. Então vocês podem observar que esse damasco não vai ficar totalmente coberto, tá? Só o suficiente para essa água ferver e hidratar os damascos. Eles estão secos, certo? E aí a gente vai começar o processo para hidratar esse damasco, ok? Então vamos pro fogo. Então vamos lá, gente, ó, o nosso damasco já começou a ferver, aproxima aqui, rarinho. Certo? Então ele já começou esse processo de hidratação, ele vai mudando um pouquinho de cor, a gente não vai deixar ele ferver muito, tá bom? Ele vai ficar mais um pouquinho de tempo aqui, eu vou mostrar para vocês na hora de desligar, mas ele já está quase lá, ele acabou de ferver, tá? Então, não deixa ele ferver muito, porque você não vai conseguir amolecer ele mais do que o ponto realmente que ele hidratou, ele vai começar a endurecer, na verdade, tá? É igual um filé mignon, tá, gente? Não pode cozinhar muito. Então, a gente vai deixar ele diminuir um pouquinho e o processo de hidratação, ele vai continuar
na travessa, vamos dizer assim. Depois que desligou o fogo, a gente coloca essa água, mas eu vou mostrar para vocês tudo já já. Ó, gente, já tá bem prontinho, já diminuiu bastante a água, mas ele não precisa ferver mais do que isso. Então tá aqui o que, meninas? Uns 2 minutinhos só fervendo? Então depende muito da quantidade de damasco que tu está fazendo, mas a gente não vai deixar ele reduzir essa água totalmente. Então a gente reduziu aí a 50% a quantidade de água, certo? Então vai sobrar uma caldinha meio caramelo, mais claro, que a gente vai colocar todo mundo junto no potinho e deixar ele absorver essa calda. Vamos lá? Então, gente, lembra que a gente falou que nas receitas de vocês vão se aprimorando. No começo, quando a gente fazia o damasco, a gente deixava ferver por horas. Então, ele mais endurecido que amolecia, certo? Então, é só uma hidratação que a gente está fazendo. Quando ele sair daqui, ele ainda não vai estar totalmente molinho, ó. Então, olha, ainda está firme ainda. Ele vai terminar esse processo aqui. Então, a gente vai pegar, vai colocar num potinho. Então, não dá para fazer recheio de damasco em cima da hora, tá? Porque a gente quer que esse damasco fique bem molinho. E vamos colocar essa água do cozimento, tá? E reservar. Então, esse damasco vai ficar nessa água do próprio cozimento dele, que ainda tá, ó, bem fininha. Ele vai absorver toda essa água, ficar bem molinho, vai dar uma hidratada legal. E aí vocês vão perceber que esse líquido que tá no fundo, ele vai virar uma calda bem mais grossa. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, hidratou, cozinhou o damasco. Não vão usar ele imediatamente no recheio, tá bom? Vamos fazer o recheio, isso aqui pode ficar guardado, você pode fazer isso aqui até no dia anterior, que ele vai escorrer bastante. Eu tô aqui, as meninas são, é pra colocar o damasco. Então, damasco, ele é cozido antes, ele precisa descansar nessa caldinha para absorver bem, hidratar bastante e essa caldinha virar uma caldinha mais grossa, ok? Não esqueçam disso. Vamos lá. Então, gente, depois que ela esfria, ele fica bem mais gordinho. Ó, ela solta com facilidade, tá vendo? Ó, ela rasga bem facinho, ok? Bem diferente, por exemplo, desse que a gente acabou de ferver, certo? Ó, ele ainda tá dura, ainda tá, ó, difícil de puxar. A gente tem que fazer bastante força. E aqui não, aqui ele já tá bem molinho, ok? E olha a diferença que fica a caldinha, ó. Ó como ela tá bem mais grossa, tá? E aqui ela tá bem mais fina. Esse foi feito exatamente como esse. Então, ele precisa desse tempo de descanso, tá ok? Então, pro recheio, o que que a gente vai fazer? Aqui, por exemplo, eu gosto de... Não pega esse damasco e passa num processador nunca. Porque eu quero sentir os pedacinhos do damasco no recheio. Então, a gente vai fazer como a gente faz aqui, por exemplo, no bacuri, né? Ou no buriti. No buriti não, gente. Cupuaçu, que a gente corta na tesoura, tá? Então, a gente vai pegar o damasco e vai começar esse processo, tá? De cortar esse damasco. Vou pegar um negocinho aqui separado. Ok, e vamos cortando ele. Pode ser numa faquinha, porque a gente acha mais fácil na tesourinha aqui mesmo, tá? Essa é uma tesoura própria para cozinha, ela não sai daqui, tá? Isso é muito importante, nada de cortar a unha, cortar as coisas com essa tesoura, pelo amor de Deus. Isso é uma tesoura só da cozinha, ok? Então, vamos começar a cortar o nosso damasco em pedacinhos, que a gente chama na gastronomia, né, é um MC, são esse corte meio de qualquer jeito. Vamos lá. Aqui ele sempre é cortado assim, tá, gente? Sempre. A gente não passa no processador porque o damasco vai virar uma geleia, entendeu? Mas aqui, se você passar no processador para comer em casa com uma torrada, fica perfeito, tá, gente? Uma geleia de damasco é incrível.
E bem natural e sem nenhum ingrediente, sem colocar açúcar, né? A não ser o açúcar do próprio damasco. Então, bem saudável. Ok, então cortamos todo o damasco, tá? Essa caldinha volta pra cá, ok? Você já pode guardar o damasco assim, tá bom? E ela vai puxar mais ainda essa caldinha pra dentro do damasco, tá bom? Então, nossa compota de damasco já tá pronta, tá? E aí, a partir dela que a gente vai fazer aquele recheio maravilhoso de damasco que vocês amam, quem já provou o nosso aqui, né? Então, esse é o segredo, é saber tratar bem o damasco, tá? Porque, lembra que nos primeiros vídeos eu falei pra vocês de conhecer os ingredientes de vocês, conhecer as receitas de vocês, certo? Então, se eu pego um damasco e deixo ele fervendo horas por horas, além de eu endurecer esse damasco mais ainda, eu vou conseguir gastar mais gás. Então, eu entendendo como é que o damasco vai funcionar, que ele vai absorver esses líquidos só depois do cozimento, né? Então eu já sei que eu preciso deixar o meu damasco esperar para ele ficar mais hidratado, macio, né? A mordida, mas com alguma textura ainda, bem hidratado, e essa calda também vai me ajudar a saborizar o meu brigadeiro branco, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Essa é a base do recheio. Então, vamos lá para a parte básica, né? Vamos dizer assim, a base do recheio de damasco. Aqui, nós usamos um brigadeiro branco simples, ok? Porque o que vai trazer sabor para ele é a carga, que no caso aqui é a compotinha de damasco, tá bom? Mas você pode usar, por exemplo, uma baba de moça como base, vai ficar muito bom. Pode usar, acho que a ganache vai ficar, uma ganache de chocolate branco, vai pesar muito, né? O damasco ele tem um sabor mais, embora um sabor complexo, mas também muito tenro. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai colocar junto com ele, tá bom? Para ele não se sobressair ao damasco. Então eu acho que um brigadeiro branco é o perfeito e é isso que a gente vai fazer agora. 790 gramas de leite condensado, e 400 ml de creme de leite. Aqui a gente pode jogar todo mundo junto, diferente do recheio de chocolate, que a gente usa cacau 100% aqui, a gente deveria adicionar a carga no leite condensado, porque senão se jogar no creme de leite embolota tudo. Vamos colocar a nossa manteiguinha, a gente tem aqui uns 25, 30 gramas, que é só para dar um saborzinho a mais, tá? E vamos levar isso numa panela de fundo grosso, tá? Vamos levar isso aqui ao fogo até ele começar a lembrar um mingau de maisena, vamos dizer assim. Tá engrossando aquele mingau que a gente vai dar pra criança. Não dê isso não, gente, pros filhos de vocês. Faz mal. Certo? E aí quando tiver esse mingauzinho, Fê, mas o damasco vai aqui agora? Não, o damasco não vai aqui agora, tá bom? Lembra que a gente não quer ferver ele demais, a gente não quer que ele despedace, enfim. Ele vai servir só como carga. Isso é muito bom, por exemplo, na produção, porque você pode, por exemplo, fazer uma grande quantidade de brigadeiro branco, uma grande quantidade de brigadeiro preto e fazer os teus recheios de uma maneira que você consiga apenas adicionar a carga, né, quando estiver mais próximo vamos dizer assim, de fazer o bolo em si. Isso deixa tudo mais dinâmico. Então, eu produzo as bases, eu separo todas as cargas. As bases que eu estou falando são os brigadeiros, as ganaches, as mousses, né, que eu vou depois acrescentar as cargas, que são os sabores, damasco, frutas vermelhas, enfim,
vários tipos de castanhas, tem que dar uma torradinha antes e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, por exemplo, nesse vídeo ainda, um recheiozinho de castanha para acompanhar esses damascos, porque daí vocês olham como é que é o processo de torra e armazenamento das castanhas, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar tudo junto aqui, sem esse vídeo ficar muito comprido. Então, criem um processo dentro do ateliê de vocês, que vocês consigam deixar as coisas bem dinâmicas, como uma mini fábrica mesmo. Então, a fábrica, ela vai lá, ela faz produto 1, produto 2, depois monta tudo, enfim, dessa maneira, tá bom? Isso vai dar agilidade para você e sua equipe aí dentro. Então, aqui a gente chega, faz todas as bases, separa todas as cargas, as castanhas que tem que torrar, a gente torra, os damascos que tem que hidratar, uma compota de frutas vermelhas que a gente tem que fazer, que leva horas. Uma compota de frutas vermelhas leva horas para ser feita. Normalmente a gente coloca para ser feito de manhã e ela só vai ficar pronta à tarde, porque ela precisa de um processo de cocção lento para a gente não desmanchar totalmente as frutas, enfim. Façam de uma maneira que vocês tenham uma linha de produção dentro da cozinha de vocês. Isso vai facilitar muito o serviço de vocês, tá bom? Então, vamos levar esse recheio para o fogo para vocês olharem o ponto, que é lindo. Vamos lá. Essa aqui é a hora que você vai atualizar as séries na Netflix, a colocar ali, porque demora um pouquinho, tá? Hoje em dia aqui no ateliê, a gente já tem uma maquininha que facilita bastante o trabalho. Alguns recheios não podem ir na maquininha, assim, a gente prefere que não, porque a gente precisa de um pouco de maciez, por exemplo. Baba de moça, a gente realmente faz assim, mexendo, então a funcionária tem que parar para mexer realmente, tá? Mas o resto, se você puder comprar uma daquelas mexedeiras, maravilhoso, vai te fazer economizar tempo e é uma funcionária. Mas é isso, gente, então vamos começar com paciência, tá? Vai tudo começar assim, primeiro ele afina, tá? E a gente vai continuar mexendo aqui, liga a tua sériezinha aí e manda bronca, tá? Vai demorar um pouquinho. Ó, então ele já começou a engrossar aqui. Já dá pra ouvir o barulhinho, ó. Tá vendo? E ó, já tá aparecendo um mingauzinho, tá vendo? Então, a gente não vai deixar ele engrossar muito, ok? Aqui ele vai ficar mais uns 2 minutinhos e a gente já vai tirar, tá? Isso aqui é a hora que a gente se queima toda. Ele joga essas coisas. Então, não pode parar de mexer, porque senão começa a queimar bastante. Tá vendo, ó? Parece um mingauzinho, não parece, ó? Então, por aqui a gente já vai parar, porque a gente não quer um recheio muito firme, porque quando a gente vai colocar no bolo, ele separa do bolo, tá? Então, a gente precisa de um recheio macio e cremoso. Também não muito mole para não escorrer do bolo, né, gente? Aí, senão vira uma bagunça doida. Então, tem que ser o ponto certinho, tá? E ele já tá bem no ponto certinho aqui. Eu já tô suando em bicas. Ele já faz o ó. Tá? E parece um mingauzinho. Au! Falei que queima. Ó, parece um mingauzinho, já tá ótimo. Tá? Então, paramos a cocção dele aqui. Ah, Fê, tá muito mole, vai escorrer. Juro por Deus, gente, não vai escorrer, tá? Ele vai esfriar e vai endurecer da maneira correta que a gente precisa que ele endureça. Certo? Então é isso, esse é o ponto dele, ok? Nada de fazer recheio muito duro, que quando você colocar no bolo, ele vai separar e vai te dar muito trabalho. E na hora do corte também vira uma confusão. Então vamos lá, agora a gente vai fazer a magia acontecer. Vamos jogar esse brigadeiro base aqui. Tá lindo. Ok.
E aí, a gente pode deixar ele esfriar um pouquinho, tá? Ele vai endurecer mais. Então, da hora que eu já tirei do fogo pra cá, ele já começou a firmar. Mas ele tá bem quente ainda, você pode deixar ele esfriar um pouquinho. E aí, a gente vai colocar o nosso damasco. Aqui a gente está usando 250 gramas de damasco picado. Olha que coisa bonita, mais linda, mais cheia de graça, gente. É assim que acontece. E aí essa caldinha vai junto, que é o que vai dar esse sabor para esse recheio. E vamos misturar bastante até ele homogeneizar, porque ele tem que absorver essa calda. Diz pra mim que não é facinho, tá? Dá pra fazer em casa, dá pra rechear um bolo, dá pra colocar em cima de um bolinho redondinho, imagina, um bolinho redondinho com um furinho no meio e aí você cobre com esse recheio de damasco. Uma delícia. E essa caldinha que fica no damasco, ela faz toda a diferença, tá? Então quem quiser com mais damasco pode colocar, mas eu acho que aqui já tem uma quantidade ok. Quando esse recheio esfriar, certo? Ele vai ficar aqui, ele está todo quente, ele vai absorvendo os aromas, os sabores, né, do damasco. Então, quando você provar ele depois de frio, o brigadeiro, você vai sentir o gosto do damasco mesmo, que você não coma um pedacinho do damasco. Mas deixa ele bem damascudo aí, que é para a pessoa não ter como não pegar um pedacinho de damasco, tá, gente? Esse recheio é uma delícia e é um dos recheios que mais saem aqui no ateliê. E é isso. Servidos? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica bem bonito. E aí daqui, ó, só esfriar e deixar para rechear o bolo. Ah, Fê, por que tem que deixar esfriar? Porque se vocês rechearem o bolo do jeito que ele tá molinho aqui e muito quente, o que vai acontecer é que o bolo vai absorver, vai puxar esse recheio para dentro e o recheio e o bolo vão se entrelaçar, vamos dizer assim. Isso vai diminuir um pouco a tua camada de recheio. Se essa for a intenção, porque, por exemplo, eu conheço muitas confeiteiras que fazem questão de rechear o bolo quente justamente para fazer esse, vamos dizer assim, esse amalgamento, existe essa palavra, meu Deus, do recheio com o bolo. Se essa é a sua intenção, esse é o momento de rechear, tá? Mas se tu queres que o bolo e o recheio fiquem bem, vamos dizer assim, bem nítidos, a separação de um e de outro, daí vamos deixar esse recheio esfriar um pouquinho para a gente poder rechear um bolo, tá bom? Então esse é o nosso recheio de damasco, é maravilhoso e vai fazer muito sucesso aí no teu ateliê ou aí na tua casa. Já faz um bolinho e coloca esse recheio que você vai amar. Mas antes de mostrar para vocês como a gente trabalha as nossas castanhas, os nossos recheios, vamos falar um pouquinho sobre armazenamento desse recheio de damasco, quanto que ele rendeu, né? Então, 2 latas de leite condensado com 2 latas de creme de leite vão dar aproximadamente 90 gramas de recheio pronto, ok? Isso é uma média, tá, gente? Porque dependendo, se você deixou 1 minutinho a mais ou 1 minutinho a menos no fogo, isso pode dar uma diferença em alguns gramas, tá? Então, vai dar mais ou menos 900, eu falei 90? 900 gramas de recheio pronto, mais 250 gramas de damasco, de compotinha de damasco. Então, a gente tem um rendimento aqui de 1,150 kg, correto? De recheio, tá? Então, 2 latas de leite condensado, 2 de creme de leite com 250 gramas de damasco vão te render mais ou menos 1,150 kg de recheio pronto. Uma coisa muito legal que você pode fazer aí no seu ateliê, e é o que a gente faz aqui, na ficha técnica a gente sempre coloca a porcentagem de carga. Vou explicar. Então, a gente já sabe aqui que na nossa máquina, uma lata de leite condensado e uma de creme de leite vai render mais ou menos 450 gramas de recheio pronto, ok? Certo. Então, eu preciso deixar uma fórmula na minha ficha técnica, de maneira que não interessa quantos quilos de recheio
eu queira, eu sempre vou saber quanto de carga. Então, nesse caso aqui, nós temos 27% de carga. O que isso quer dizer? Para cada quilo de recheio branco, eu vou colocar 27% ou 30% de carga, né? Então, se eu colocar 900 gramas de recheio branco, eu tenho que colocar 250 gramas de damasco. Se eu for fazer, sei lá, 1,5 kg de recheio branco, aí eu faço o cálculo, quantos por cento, né? Mais 30% de damasco, né? Porque esse é meu padrão. Então, eu já sei que vai precisar de... Eu não sou muito boa de matemática, não. Calcule aí. Tantos gramas como é que chama? Damasco. Isso vai fazer com que vocês não tenham um recheio diferente. Ah, o cliente comeu esse recheio de damasco ano passado, tinha tanto damasco, mas esse ano já não tinha tanto damasco. Ou vice-versa. Ah, eu gostei mais quando ele estava com menos damasco, vocês colocaram muito damasco agora. Quando vocês padronizam a porcentagem de carga, vai ser sempre a mesma quantidade de carga que vai ter nesse recheio, não interessa a quantidade de recheio que você vai ter, certo? Então, isso é muito importante para a padronização do teu bolo e a gente garantir uma experiência idêntica para o cliente, tá? Então, anota essa dica aí de calcular a porcentagem de carga em cima do recheio base, tá? Então, se for um recheio de brigadeiro ou de ganache, então para tantos quilos para um recheio de damasco é necessário 20% de carga, 30% de carga. E aí a gente vai fazer o cálculozinho e já sabe exatamente quanto você precisa. Você não tem que comprar damasco a mais e o teu cliente vai ter sempre a mesma experiência quando ele comer, tá bom? É isso, não esqueçam disso. Olha aí o câmera perguntando, se sobrou o recheio, o que eu faço? Esse recheio tem uma durabilidade excelente. Ah, Fê, mas vai em fruta, mas é uma fruta que foi desidratada, cristalizada, tá? Então ele tem bastante açúcar. Vamos lembrar que o açúcar, ele é um conservante natural, tá? Então ele vai durar bastante, até com qualidade, porque aí o açúcar pode começar a cristalizar mais ou menos uns 7 dias na geladeira, tá, gente? Então, pode deixar ele bem armazenadinho, tampadinho, uns 7 dias na geladeira. Depois disso, ele vai começar a cristalizar e aí já vai perder a qualidade. Não é que ele vai estragar, mas ele vai começar a mudar a textura dele e aí já não é mais interessante. Lembra, se você fizer a ficha técnica, se você fizer a mise en place e se você fizer tudo bonitinho do jeito que eu estou te falando, não vai sobrar. A gente está trabalhando para que não sobre e você sempre trabalhe com recheios frescos, tá? Ah, Fê, mas eu tenho... eu ainda estou trabalhando em casa e aí eu não tenho como fazer essa separação. Mais um motivo para você usar a ficha técnica e não sobrar o recheio, tá bom? Então, calculem aí no teu fogo quantos gramas de massa base você faz com uma lata de leite condensado, você já vai ter uma média. Quantos por cento você quer colocar de carga, então você já vai ter uma média. E aí, quando você for fazer o bolo da Dona Maria, você sabe exatamente, não vai sobrar nada. Gente, não sobra. Aqui não sobra. E olha que nós lidamos com uma quantidade bem grande de bolos, tá? Faz a ficha técnica, a mise en place, faz teus cálculos bonitinhos, para um tempo para organizar isso, que não vai sobrar, tá bom? Não, peraí, eu vou mostrar pra vocês ainda as castanhas, eu tô me despedindo, a louca. Vamos falar das oleaginosas, ok? Os processos pra gente fazer um recheio com oleaginosas. Bom, primeira coisa, nós compramos as nossas oleaginosas semanalmente aqui no nosso ateliê. Então, a gente quer garantir que essa oleaginosa esteja sempre o mais fresca possível que a gente pode encontrar no nosso mercado doméstico. Certo? A nossa amêndoa, a gente prefere comprar ela já laminada, sempre fresca, mas já laminada, porque ajuda a gente no nosso processo, tá? Mas você pode comprar ela, vamos dizer assim, inteirinha, aí você vai levar ela na água fervente, vai tirar toda aquela casquinha
e aí passar para o processo de moagem e torra. Aqui a gente achou mais prático, a gente consegue um fornecedor que entrega uma amêndoa bem, vamos dizer assim, bem fresquinha pra gente, a gente compra toda semana, tá bom? Chegou das compras, as amêndoas vão para a geladeira, ok? Então mantenham as amêndoas de vocês na geladeira, tô falando oleaginosas. Mantenham as oleaginosas de vocês na geladeira para manter crocância, segurar essas, porque elas são bem oleosas, essa gordura vai segurar, vai endurecer, né, por causa do frio, vai segurar esses aromas dentro dela e aí você vai ter uma oleaginosa mais fresca durante mais tempo. Então mantenha sempre elas na geladeira. Ok, vou fazer um recheio. Fiz o meu, como é que chama? A minha base, meu brigadeiro base. O que eu preciso fazer? A grande maioria delas, você vai precisar dar uma torradinha e aí moer, certo? A avelã, porque a gente precisa tirar essa casquinha, então a gente torra, essa casquinha vai sair e aí a gente faz a moagem. As nozes nem tanto, porque ela é bem rica em gordura, mas é bom dar uma aquecidinha só para deixar ela ficar mais crocante. Espere esfriar e aí a gente prossegue para o recheio. E as amêndoas realmente precisam ser sempre torradinhas, porque ela libera realmente mais sabor quando ela está torrada do que quando ela está crua, vamos dizer assim, tá? Ok, vamos torrar então aqui para vocês darem uma olhada as nossas amêndoas. Ela muda totalmente de quando ela tá crua, tá? E aí a gente vai entender como é que funciona na hora de colocar no recheio, porque também tem um pulo do gato aí, tá bom? Então, primeiro pulo do gato, manter as oleaginosas na geladeira, tá? Segundo pulo do gato, fazer a torra dela quando chegar próximo de você fazer o seu recheio. Então, sempre dá uma torradinha nela para manter a crocância e exacerbar e aumentar, né, os aromas dela, né? Então, vamos começar aqui torrando esse bebê. Então, vamos lá, gente. A amêndoa, ela tem um saborzinho muito tenro, muito delicado. Dá pra você fazer leite, sorvete, fica uma delícia, tá? Mas pro recheio é sempre bom dar uma torrada nela até ela ficar douradinha, porque ela vai liberar mais sabor e vai ficar uma delícia, tá? Então vamos jogar ela aqui. Ó, ela começa toda branquinha, então a gente vai começar a torrar ela. E a gente sempre tem um cuidado, por exemplo, de torrar a quantidade certa para aquela receita, tá? Porque para a gente não guardar ela e ela perder tudo que a gente conseguiu fazendo essa torra. Então a gente tem esse cuidado de torrar só a quantidade suficiente para aquela receita e guarda ela de volta na geladeira crua e na próxima receita a gente faz esse processo de novo. É um processo que fica um pouco mais demorado, mas garante mais qualidade e crocância para a tua oleaginosa, tá bom? Então tem esse cuidado de não fazer assim moer um monte, porque daí não vai adiantar muita coisa, certo? Vamos lá. Agora a gente vai... Olha, ela já começou a soltar um perfuminho, tá sentindo aí, Rai? Já começou, ele só balançou a cabeça. Então, ela já começou a soltar um perfuminho. Tu já vai sentindo um perfuminho dela que tu não sente com ela crua, certo? E ela vai começar a mudar de cor, vai ficar douradinha. Quanto mais torradinha, né, mais o sabor dela vai mudando, ok? Então, tenham cuidado para não deixar torrar demais, porque daí ela já vai lembrar amendoim, tá? Então, tem que saber pesar aí a mão na hora dessa torra. Então, um douradinho leve já é o perfeito, tá? Não deixa ela ficar muito moreninha, não, porque ela vai lembrar mais um amendoim do que uma amêndoa. Ó, já subiu o cheirinho e ela já começou a mudar de cor. Isso também pode ser feito no forno, tá, gente? E agora começa o cuidado de mexer ela bem.
que é pra gente não deixar ela queimar. Primeiro a gente vai sentir que ela amolece por causa do calor, tá, gente? Mas depois, quando ela esfriar, ela fica bem crocante. Ó, olha como ela já começou a mudar de cor. Já vou baixar esse fogo aqui que tá alto. Então já vai mexendo rapidinho, que é pra não deixar esses de baixo queimarem, tá? E acho que já tá bom aqui. Vai muito também de quanto você quer de força no sabor dela, tá? Mas ela já mudou bastante de cor. Ó. E a cozinha já tá cheirando a amêndoas. Não vamos coisar muito, senão ela vai... Pronto, terminada aqui, tira da panela, porque a panela quente vai fazer com que ela continue torrando, tá? E não é isso que a gente quer. Ó, então vamos lá, a gente tem que correr e tirar ela da panela para ela não continuar torrando. Ó, ela muda totalmente de cor, certo? Porque ela tá bem quente ainda. E aí ela vai ficando cada vez mais quebradiça no sentido de crocância. Ai, tá quente! Certo? Então, olha a diferença de cor que ela fica. Então, não pode ficar muito moreninha, só douradinha, tá, gente? E aí, o aroma dessa pra essa aqui tá muito mais acentuado. Então, você pode fazer isso com todas as suas oleaginosas. Qual é o pulo do gato depois que ela tá aqui? Essa oleaginosa precisa esfriar. Quanto mais ela esfriar, mais crocante ela vai ficar. Então, vamos deixar ela esfriar. E 2, não vamos colocar ela para cozinhar com o brigadeiro, tá bom? E nem colocar ela no brigadeiro quente, porque aí, quando bota no brigadeiro quente, vai fazer com que ela amoleça e a gente perdeu todo o nosso processo de torra, né? E aí a gente perde essa crocância. Então, não usar ela quente e não colocar ela no brigadeiro quente, tá? Espera ela esfriar, se precisar moer, moe, e aí a gente vai fazer aquela junção de cargas, lembrando que você já padronizou a porcentagem de carga por grama de recheio, a cada 100 gramas de recheio, certo? Então, tenham esse cuidado. E é isso, recheio de damasco, mise en place, coisa deliciosa para sua vida e pulo do gato aí com as suas oleaginosas, certo? Esse vídeo a gente fez a partir de um pedido de uma de vocês que pediu pra gente ensinar o recheio de damasco e a gente fez com muito carinho para vocês. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber, alguma coisa diferente, pede pra gente fala lá nos comentários pra gente, que a gente vai dar uma olhadinha e tentar criar um conteúdo especialmente para você. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei fazer esse recheio com vocês, porque esse é um recheio que nós amamos muito e que sai bastante aqui no ateliê e a gente tem muito carinho por ele. E eu amei poder dividir essa receita com vocês, que é exatamente a receita que a gente faz aqui no ateliê, tá bom? Então, nossos clientes já sabem fazer o recheio de damasco aí em casa quando bater aquela vontade, tá bom? Beijinho, meus amores, até o próximo vídeo. Não esqueçam, tá? De curtir, comentar, enviar para todo mundo e de dizer o que vocês querem aí de mais coisas pra gente fazer. Gente, hoje eu tô suando demais. E é isso. Beijos. Tchau, até a próxima.